Bom, eu acho que todos os otakus desse mundo, ou pelo menos uns 90%, já ouviram falar ou assistiram Naruto, esse anime de mais de 720 episódios que fez muita gente chorar, rir e aprender muitas coisas valiosas sobre a vida, ou sobre o Japão. Sobre o Japão, segura aí que eu vou falar sobre isso no vídeo. Bem, meu apelido é Shido e hoje eu lhes trago Naruto Clássico é um anime sensacional. E é melhor que o Shippuden. Tenta se acomodar aí na sua casa pra assistir esse vídeo bem confortável e prestar bastante atenção no que é dito nesse vídeo, tá ok? E se você quiser prestar mais atenção ainda, pode ligar as legendas, talvez fique melhor pra você, ou sei lá. Prossigamos. Muito antes dos anos 2000, existia um garoto chamado Masashi Kishimoto. Esse mesmo garoto amava Dragon Ball e outros mangás e animes, a ponto de ele comprar esses mangás sempre que podia. No entanto, ele decidiu não apenas ser um leitor, e em setembro de 1999 lançou o primeiro capítulo do mangá de Naruto, o qual conquistou o coração de muitas e muitas pessoas logo de cara. E eu vou ignorar o Karakuri. Ele já falou em entrevistas que com a obra Naruto ele pretendia mostrar um pouco da cultura japonesa para as pessoas de fora, e se inspirava também em outros animes para moldar sua própria obra. Indo pela primeira afirmação, existem muitos elementos da cultura japonesa no anime, como a Kurama, do Monte Kurama, Rashomon, trilha sonora, período Sengoku, Deus Susanoo, Amaterasu, da religião shintoísta e muito mais. Esse elemento se encontra também nas openings e ends do anime, e nas artes das capas do mangás. E pela segunda afirmação, ele aprendeu muito com Dragon Ball e One Piece. Nisso eu não vou me aprofundar muito não. O Kishimoto vivia falando que se esperava nisso e naquilo lá de Dragon Ball e aquilo ali de One Piece. E mais uma penca de animes que o inspiravam e o motivavam. Vai ler umas entrevistas aí dele que vocês vão entender mais sobre isso. Inclusive o que eu tô falando eu tô deixando a fonte na descrição. Já que eu não gosto de tirar informação do Goku. As entrevistas e outras fontes estão na descrição. Bom, eu expliquei isso daí pra vocês entenderem um pouco mais sobre o anime e as coisas que eu vou falar a partir daqui. De qualquer jeito, eu acho que foi bem útil esse prelúdio lá. Naruto foi um dos primeiros animes que eu já assisti na minha vida. Muito provavelmente o primeiro. Eu sou fã da série tem mais ou menos uns 10 ou 12 anos e eu sou incrivelmente apaixonado por esse anime, por esses jogos, por esse mangá e... por esse anime aqui também. Pra começar, eu nunca assisti todos os 720 episódios. Eu tinha assistido no mínimo uns 400, 500, por aí. Alguma coisa assim. Somando o clássico, Shippuden e... Boruto, eu devo ter assistido uns 600 ou 700. Mas mesmo sem ver todo o anime, eu já conhecia a história toda por meio de clipes separados no YouTube e no Facebook. E também conheço a história pelos jogos. Eu já joguei vários jogos do Naruto como Ultimate Ninja 3, Ultimate Ninja 5, Storm 2, Storm 3, Storm Evolutions, Storm Generations, Naruto Online. E ainda vou comprar alguns jogos para minha Steam, como Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution e por aí vai. No momento eu tô mirando no Storm 4 e no Shinobi Striker. E olha só, não é como se eu fosse um poser. Eu já havia assistido o clássico no Cartoon quando era criança, depois já vi todo o clássico de novo na Netflix, dublado porque eu não sou fresco. Logo em seguida eu vi as 5 temporadas de Naruto Shippuden na Netflix, pela segunda vez, já que eu já tinha assistido as 5 primeiras temporadas que tem dublada de forma pirata. E parti pra ver o resto legendado em sites piratas. Podem me patrocinar se quiserem, aliás. Eu aceito uma Crunchyroll, sabe? E bom, eu assisti todo o clássico, vi uns 300 ou 400 episódios do Shippuden, tô acompanhando o mangá de Boruto, vi uns 40 episódios dele, porque esse anime é chato, mas eu ainda tô acompanhando o que acontece no anime. E o mangá não é grandes coisas. E joguei mais de 10 games da franquia. Não lembro o número exato e nem de todos eles, mas quando eu tinha um Play 2 eu comprei vários jogos do Naruto e também tinha vários no Xbox 360. E ainda tive a oportunidade de jogar o Storm 4. Eu conheço sim toda a história da obra, eu só não assisti tudo porque tem muito filler e eu não consegui acompanhar o anime todo. Eu só voltei a acompanhar o anime um pouco antes ou um pouco depois da batalha final. Mas eu conheço sim toda a história e eu amo esse universo. E eu vou fazer um vídeo sobre o Naruto Shippuden também, e é por isso que eu tô assistindo o Shippuden todo dessa vez. E aliás, dia 11 de setembro de 2020, eu tô no episódio 146. Eu já estaria quase no fim se eu pulasse os fillers, mas eu vou assistir o anime todo pra review ficar completa, porque até os fillers vão ter impacto na review. Mas frisando novamente, eu vi Shippuden todo tricotado, mas eu tô ligado na história inteira. E aliás, eu vi os filmes também, o que me dá mais crédito ainda. Também vejo vídeos do canal Otaku Monstro, esse cara é foda e tá sempre compartilhando ideias diferentes, curiosidades e por aí vai. Amo esse canal. Edit, 17 de dezembro de 2020. Eu terminei de assistir o Shippuden inteiro e minha opinião não mudou. Agora eu tenho mais crédito pra falar ainda. Então, a próxima review de Naruto com certeza vai ser do Naruto Shippuden. Nessa quarentena eu decidi então viajar na Internet Flex. Eu não vou falar o nome certo porque eu não tenho
patrocínio, e assistir Naruto clássico, do episódio 1 ao 220, todos eles, até os fillers. Pois é, assisti a quase 45% de episódios que não acrescentam tanta coisa importante para a série. E do começo ao fim, me pareceu uma experiência nova, mesmo que eu sempre soubesse o que iria acontecer, porque, né, eu já conheço a história inteira, eu me surpreendi muito mesmo assim, com as batalhas, as trilhas sonoras e, por incrível que pareça, até os fillers me surpreenderam. Depois de assistir todos os 220 episódios, eu falei: porra, agora eu vou ver as 5 temporadas dubladas do Shippuden e o resto eu vejo legendado mesmo. E a diferença de qualidade de ambas as animações é uma parada gritante. Enquanto o Naruto clássico me mantinha sempre curioso para saber o que acontecia no próximo episódio e sempre me deixava com as altas expectativas, que quase nunca decepcionavam, Naruto Shippuden não me despertou nada parecido nessas 5 temporadas. No momento que esse vídeo está sendo editado, eu já assisti o anime todo, então eu tô com mérito pra falar. Continue. E durante essas temporadas, as batalhas não foram tão surpreendentes. O universo não foi expandido de forma coerente e faltou muito dos personagens em tela. Sem falar dos fillers. Tudo isso em comparação ao clássico, eu vou ser sincero, deixou a desejar. Foi uma diferença de qualidade brutal. E eu não quero ficar tirando o tempo desse vídeo pra ficar desmerecendo o Naruto Shippuden só por ele ser uma bosta de anime, mas... Pois é, pega sua pipoca, faz um biscoito com manteiga, tenta se acomodar, desliga as luzes, deixa tudo ajeitado aí pra você ficar confortável e presta atenção no vídeo para não entender as coisas erradas. Esse vídeo tem legendas pra corrigir algumas informações que eu posso acabar errando e tudo mais. Agora sim, o vídeo começa. Para começar, os primeiros episódios de Naruto são muito bons, bem melhores do que eu lembrava. Eles já esbanjavam uma animação muito fluida e interessante por padrões da época e a trilha sonora, meu amigo, 10/10. Foi muito satisfatória a forma como o Kishimoto e a Pierrot construíram esse universo, já que o Kishimoto estabeleceu o básico e a Pierrot acrescentava algumas ideias ou reforçava aquelas ideias. Aliás, eu tô falando predominantemente do anime, mas eu tô citando o mangá também, como eu fiz agora e, aliás, eu li o mangá. Lembra do Kakashi explicando sobre as 3 artes ninja e as 5 grandes nações? Habilidade de luta Shinobi Parte 1. Taijutsu, a arte física. Mostrando a forma dura como era a realidade de um shinobi por seus protegidos. Inclusive, Kakashi é um exemplo de personagem bem desenvolvido que permaneceu bem coerente com o decorrer do anime, sendo que ele já demonstrava que era um cara depressivo e desanimado, mas tinha um grande coração e força de vontade quando se tratava dos seus companheiros e sua vila. Lembra também de quando ele ficava indo no memorial dos shinobis? Pois é, pedras no caminho do Kakashi. O Kakashi no clássico nos agraciou com cenas extremamente marcantes. Não é à toa que ele é um dos personagens favoritos dos fãs, principalmente aqui no Brasil. Tirando o Kakashi, os outros personagens também eram muito marcantes. Cada um deles eram distintos de personalidade e objetivos diferentes. O problema é que, mesmo que Kishimoto tenha feito um bom trabalho, não conseguiu dar atenção bem distribuída para eles. A gente sente que deveria ter visto mais deles e que eles deveriam ter sido melhor aproveitados. Mas isso dá pra relevar, já que no começo a obra era mais inocente e Kishimoto não era um mangaka profissional fodástico ou algo do tipo. Ele estava melhorando a cada capítulo do mangá lançado, que inclusive é um dos mangás mais vendidos do mundo. Somando a não 100% a correta forma de desenvolver os personagens em geral, as mulheres não receberam quase que atenção nenhuma e o potencial delas quase que ficou totalmente de lado. Kishimoto já falou também em entrevista que não sabia fazer romances e nem desenvolver personagens femininas. Na verdade, ele não soube desenvolver quase nenhum personagem da sua obra. E acabou que temos Kurenai, Sakura, Hinata, Tsunade, Ino, Tenten, Temari, etc. sendo personagens inúteis e quase sem efeitos nenhum. E a gente lá gostando dos personagens e o Kishimoto fazendo merda, tá ligado? Caralho, Kishimoto. Gostava dar mais atenção a elas? Foi só, sei lá, a Hinata, por exemplo. Só teve a luta contra o Neji e acabou? E a Sakura então? Nem se fala. Parece que o tio Kishi quis descontar a raiva dele nas mulheres. A Sakura no clássico era tipo chata, irritante, egoísta, medrosa, inexperiente, peso morto, inútil, chata, peso morto, não fazia absolutamente nada de importante. Não participava das lutas, não demonstrava jutsu nenhum, não tinha seu momento de brilho e por aí vai. E novamente, poderiam ter desenvolvido isso melhor. A gente sabe que a Sakura estava ciente disso e ela quis melhorar, né? Mas Kishimoto, né? Ele teve diversos momentos para fazer a Sakura se destacar. E o que ele fez foi o quê? Fazer ela como donzela em defesa.
E isso não é certo, já que ela é uma protagonista e como ela divide bastante tempo de tela, ela deveria fazer jus ao tempo de tela que tem. Ela é uma das Konoshis mais amadas entre os fãs, mesmo a gente quase não tendo motivo, já que ela quase não tem feito. Mas infelizmente o Kishimoto via Sakura como uma personagem qualquer, como Shikamaru, Kiba, Neji e por aí vai. Ele não queria dar atenção ou destaque pra ela. Foi a popularidade da personagem que fez ela ter alguns feitos como contribuir para a morte do Sazori, ser discípula de Tsunade, guerra ninja e blá blá blá. O tio Kishi deu um momento perfeito para ela se redimir consigo mesmo no exame Chunin e em seguida ela precisou ser salva de novo. Ela queria crescer, mas o Kishimoto não quis dar espaço para ela. Que azar, hein? Mas sejamos sensatos. Não vamos ficar xingando a personagem e descontando ódio nela. A gente tem mesmo que ficar decepcionado com Kishimoto por não saber trabalhar bem seus personagens. E isso pode ser bastante relevado, mas fica difícil quando você percebe que os personagens secundários são extremamente descartáveis e depois morrem que nem um bosta. Foda mesmo é quando algum personagem era extremamente interessante e não mostrava seu potencial, como o Shino, que só teve uma luta memorável durante todos os episódios de Naruto, juntando o clássico Shippuden. Mas como eu disse, mesmo sendo difícil, a gente tem que relevar, já que o mangá do Kishimoto era semanal. Ele tinha pouco tempo para elaborar uma história e aquela era sua primeira obra. Mas o Shippuden não dá pra perdoar, porque o Shippuden continuou com os conceitos do clássico e por obrigação era pro Kishimoto ter elaborado uma história melhor, já que ele já tinha um exemplo do que fazer e do que não fazer na segunda metade do seu mangá. Era só pegar os pontos positivos da primeira metade e melhorar os pontos negativos, o que não aconteceu. Se no clássico a gente não tem um desenvolvimento de personagens decente, no Shippuden então esse problema é muito mais gritante. Mas se tem algo que eu tenho que elogiar são os fillers do clássico. Pois é, eu vou elogiar fillers. Enquanto no Shippuden os fillers são extremamente entediantes e desnecessários, no clássico os fillers são tão bons que parecem até episódios derivados do mangá. Em todos os fillers, ou quase todos, os personagens secundários tinham um pouco mais de desenvolvimento e tudo mais. Lembra do Jutsu Filler da Hinata? Ou do Ombu? Um ponto negativo do anime literalmente são os fillers, que trabalham mais nos personagens secundários, que, aliás, é realmente obrigação do anime. Eu vou explicar isso melhor em um vídeo que eu vou fazer sobre os fillers no futuro. Mas, resumindo aqui, o anime precisa ter fillers para dar mais tempo para o mangá se desenvolver e o anime não acabar ultrapassando o mangá. Aí então surgem os episódios fillers, que são episódios originais do anime. Aí você pode fazer duas coisas nos fillers. Ou você cria histórias postas que ninguém vai gostar, ou você faz histórias interessantes. No caso, eu nem preciso dizer o que o Shippuden fez, certo? Mas, como eu já citei indiretamente, Kishimoto e Pierrot não fizeram só besteira no anime. Ele é recheado de críticas sociais fodas, motivações, momentos emocionais, ensinamentos e lição de vida. E conseguiram tornar Naruto a forma mais pura da arte, que é quando você consegue pegar reflexões para enxergar a si mesmo em um mundo de forma mais clara, ou no mínimo diferente. Bom, essa é pelo menos uma das minhas definições de arte. E vem vídeo sobre isso. Cara, eu não consigo nem contar quantas vezes eu me coloquei no lugar de algum personagem, quando eu chorei pela dor de algum deles, ou quando eu simplesmente fiquei feliz pelas conquistas deles, por eu conseguir me identificar com tal personagem. Esse anime tem um sentimento dentro dele que desperta sentimentos em você, e é exatamente isso que uma obra deveria passar. Além de, claro, ser bom na trilha sonora, história, desenvolvimento de personagens e blá blá blá. O que eu tô realmente querendo dizer é que Naruto clássico foi muito importante na vida do tio Kishimoto, foi muito importante pra Pierrot também, e eu suponho que pra você também. E pra mim, é claro. Eu gostaria muito que a sua continuação fosse algo melhor e que fosse o que a primeira metade realmente merecia. Infelizmente o Kishimoto decaiu demais quando iniciou a etapa do Shippuden. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. E essa foi uma resenha bem curtinha, só que eu quero ver como o meu público de mais ou menos 600 pessoas reagem a isso. Mas se você veio no meu canal por causa de outro vídeo e não por vídeo de anime, fica tranquilo. Eu faço vídeos de informática, jogos, animes, futuramente eu pretendo falar de política e outras coisas que por enquanto permanecem em segredo em uma pasta secreta do meu PC. Se quiser me ajudar, pode compartilhar esse vídeo ou meu canal com seus amigos. Eu tô tentando subir meu canal com tudo, eu não vou desistir dele de jeito nenhum. E um dia eu vou ser um youtuber reconhecido aqui nesse Brasil e nessa plataforma. Sim, o vídeo tá curto e pode te dar a sensação de que ele está incompleto, pois eu não falei do Shippuden, não muito. E sim, a próxima parte tá saindo em breve. Dependendo de quando você assistir esse vídeo, o próximo já vai estar no ar. Se estiver, é só clicar aí no card e ele também estará na tela final e na descrição. Também no comentário fixado. Mas a franquia Naruto é muito vasta. Eu ainda vou fazer vídeo dos jogos, do mangá, das novels e vídeos do what if dessa franquia. E esse vídeo foi editado pela minha amiga Rin. O canal dela tá no final do vídeo, no comentário fixado e na descrição. Vai lá dar uma força pra ela. A bichinha realmente se esforça na edição de vídeo. Vocês ainda vão ver muito ela por aqui.
Mas enfim, meu apelido é Shido e esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa avalia ele aí e se inscreve. Tenha uma boa vida, você pode chegar aonde quiser se esforçar e controlar o seu demônio que vive dentro de você. Aprendemos isso com Naruto.